Boa noite, meus queridos e minhas queridas amigos e amigas. Estamos abrindo mais uma live de reflexão sobre o despertar do Espírito, sobre o Evangelho de Jesus, sobre os princípios da doutrina espírita. Daqui a pouco, às 8 horas, iniciaremos a nossa live de reflexão. Quero convidar a todos os irmãos, a todas as irmãs que já estão aí a postos para entrar na live, para fazer os seus comentários, as suas reflexões, os seus questionamentos de uma forma geral sobre o tema que vamos tratar na noite de hoje. Meus amigos e minhas amigas, hoje iremos tratar sobre um tema bem interessante, como vocês podem bem ver aí na tela, práticas edificantes para exercitar nossa reforma íntima. O nosso debate hoje, a nossa reflexão de hoje, terá como pano de fundo a reflexão sobre a reforma íntima. Esse é um grande ponto para nós que estamos aqui nesse planeta de provação, nesse planeta de expiação, para que possamos cada vez mais nos aprimorarmos espiritualmente, para nos melhorarmos em termos de espíritos despertos para esses novos tempos, tempos de regeneração. Daqui a pouquinho, o pessoal já está entrando aí, e daqui a 8 minutinhos estaremos dando início à nossa reflexão. Enquanto o pessoal está entrando aí, quero convidar os irmãos já para pregar o seu copinho com água. O meu já está aqui, ó, para no momento da prece a gente fazer o trabalho de fluidificação das águas de todos os irmãos para utilizar como medicamento espiritual. E também aquelas pessoas que estão necessitando de prece, pode colocar o nome aí, que a espiritualidade já vai fazer todo o trabalho de energização, de amparo a todos aqueles que necessitam da ajuda espiritual dos irmãos do plano maior. E na noite de hoje, eu quero convidar os irmãos e as irmãs para irem compartilhando essa live nos seus grupos de Facebook. A gente vai também disponibilizar logo em seguida, vamos editar para colocarmos no YouTube, nosso canal Humberto da Nóbrega Alves, e quem puder ir lá dar uma clicadazinha, dar um joinha, pode compartilhar nas suas redes sociais, outras como o WhatsApp e assim por diante, certo? O pessoal, enquanto está entrando aí, quem não participa ainda do meu canal, o meu canal é um canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves, que trata sobre temas educacionais e temas especialmente na ordem espiritual, certo? Já temos aí irmãos que estão entrando. Eu não sei quem é que está aí na live. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo Facebook para ver quem é que está. Pode dar o seu joinha, pode dar o seu oi aí. Aquela pessoa que já está entrando. Eita, eu coloquei teste, não é teste não. Nobre Alves. Joinha. Pode compartilhar nas suas redes sociais, outras, como o... Eu coloquei teste, mas não é teste não. É o próprio nome. O pessoal que está entrando aí, deixa eu ver se dá para mudar aqui. Eu acho que não dá. Não. Se der para mudar, eu mudo. Vamos entrando aí, certo? Editar, deixa eu ver se dá para editar. Daqui a pouquinho, práticas. Daqui a pouquinho a gente começa. Nossa, reforma íntima. Vamos falar sobre reforma íntima hoje. Ok. Daqui a pouquinho o pessoal já está entrando aí. Já tem 4 pessoas aí. Tudo na paz, meus queridos e queridas irmãos. E Elina Rick, boa noite. Dailva, boa noite. Hoje vamos tratar sobre um tema bem especial, meus irmãos. Vamos tratar sobre o tema práticas edificantes para exercitar nossa reforma íntima daqui a 5 minutinhos. Enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou botar uma música e quero oferecer a todos vocês,
certo? Do Evangelho de Jesus. Enquanto o pessoal está entrando aí. Muito legal essa música. Eu tenho uma... Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouco, às 8 horas, iniciaremos nossa live. Música Evangelho de Luz, cantado por Célia. Deixa eu ver. Tomboli. Música muito bonita. 8 horas começaremos a nossa live. Práticas edificantes para exercitar nossa reforma íntima. Daqui a pouco. Boa noite, Helena. Boa noite, Dailva. Eu tenho um dilema, resolvo o problema. Daqui a pouco nós começamos. Com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a volta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Que Deus ilumine. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. A gente começou a noite de hoje com essa linda canção de Tim e Vanessa, Aos Pés do Monte. Passamos também Evangelho de Luz antes, para o pessoal ir entrando aí. 8 horas, como sempre, a gente está aqui começando a nossa live de reflexão. O pessoal que está entrando aí, quero desejar uma boa noite para todos os irmãos, para todas as irmãs, certo? Que na noite de hoje nós possamos estar conectados nessa energia iluminada de luz, essa energia de paz e de amor, e agradecer a todos os irmãos por dar essa possibilidade de estarmos aqui compartilhando dessas energias divinas. Aquele irmão que já quer botar o seu copinho com água aí, ó, o meu tá aqui, certo? Pode colocar o seu copinho com água aí. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live, meus irmãos, refletindo sobre esse tema tão importante. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é o pano de base de muitas coisas que nós falamos na doutrina espírita, que é a reforma íntima. E vamos tratar de um ponto específico, que é práticas edificantes para exercitar nossa reforma íntima. Nesse sentido, a gente vai falar sobre muitas coisas importantes no trabalho de reforma íntima, como, por exemplo, os pensamentos, né? Os pensamentos edificantes. Quando a gente fala de reforma íntima, a gente precisa pensar quais são esses pensamentos edificantes que a gente precisa colocar na nossa mente para construir alguma coisa no sentido de melhoria do espírito, né? Vamos também falar sobre os pensamentos destrutivos, cólera, raiva, desafios, indulgências, e a gente vai indo, pegando um pouco da curva do negativismo, pessimismo, otimismo. Vamos falar sobre críticas, sobre julgamentos, sobre o perdão, sobre o auto-perdão, sobre a gentileza, sobre a caridade, sobre a perseverança, a tolerância, sobre a meditação, sobre o evangelho no lar, um elemento muito importante que os irmãos
acredito que conheçam, sobre discrição, sobre oração, sobre amor a Deus e ao próximo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na noite de hoje. Certo, meus irmãos? Para a gente começar, eu quero pedir aos irmãos, nesse momento de inicial, que a gente vai fazer a nossa prece. Quero pedir para a nossa irmã, nesse momento que desencarnou, de ontem para hoje, a nossa irmã Ieda, mãe de Claubete, e da nossa amiga do coração, Célia, ela desencarnou, que a espiritualidade maior possa encaminhar na luz do Espírito de Deus. Mas também quero pedir em oração para todos os irmãos desencarnados nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nesse momento de pandemia, quer seja do coronavírus ou de outra doença, porque são muitas doenças que tem por aí, né? E quero agradecer a todos os irmãos e vamos elevar o pensamento a Jesus. Vamos elevar o pensamento a Deus. Neste momento que quem está precisando de auxílio espiritual, eleva o seu pensamento ao alto. Agradeça ao Pai Celestial, ao Criador de tudo e de todos. Agradeça a Jesus, o irmão de todas as horas e de todos os momentos. Agradeça nesse momento aos espíritos iluminados, seus guias, seus protetores espirituais, ao seu anjo de guarda. Que neste momento a espiritualidade se faça presente no seu lar. Sinta essas energias iluminadas. Eleva o pensamento ao alto. E agora, procure focar o seu pensamento nas energias medicamentosas que vêm da natureza. Divino Mestre Jesus, que neste momento os espíritos abençoados, caboclos, pretos velhos, ciganos, os espíritos das matas de uma forma geral, auxilia trazendo medicamento às ervas divinas para cada um dos irmãos e para cada uma das irmãs. Que neste momento, Jesus, a sua divina luz, a sua divina paz, possa trazer para cada um dos irmãos um medicamento para o equilíbrio do espírito, mas também para que o nosso corpo material recebam todas essas bênçãos iluminadas de luz. Que neste momento, aqueles irmãos que estão no momento atual em dificuldades espirituais recebam as luzes divinas, luzes de paz, luzes de amor. Neste sentido, que na noite de hoje, Mestre e amigo Jesus, as suas bênçãos iluminadas caiam sobre cada uma das famílias, sobre cada uma das pessoas que estão a escutar esta live, mas também aquelas que não tiveram a oportunidade de escutar. Que esses benfeitores espirituais vão ao encontro de todos os irmãos necessitados de amparo e de luz. Que nós possamos, na noite de hoje, refletir, acima de tudo, sobre as condutas espirituais de cada um de nós, no processo de despertar espiritual, no processo de amadurecimento espiritual. Que possamos abrir, neste momento, um canal com as energias de luz, as energias de paz e de amor. Muito obrigado, Deus e Jesus. Divino Mestre, agradecemos e estamos aqui com o nosso coração aberto para esta reflexão da noite de hoje. Quero convidar cada um dos irmãos para juntos nós refletirmos sobre este importante tema que é reforma íntima. Nós falamos muito na doutrina espírita sobre a necessidade da nossa reforma íntima, através do processo de aprimoramento do nosso ser espiritual. Cada um de nós que aqui estamos no processo de amadurecimento do nosso espírito, precisamos fazer um mergulho dentro de nós. E como eu disse no início, são vários os pontos que iremos abordar hoje para que nós possamos amadurecer espiritualmente, para que nós possamos fazer o processo de reforma íntima. Nós precisamos trabalhar o nosso ser interior. Nesse sentido, meus irmãos, a gente vai trazer aqui mais algumas práticas edificantes,
como a gente pode melhorar na nossa intimidade, no nosso dia a dia. Eu gosto muito de trazer assim, coisas práticas, coisas que a gente possa visualizar dentro do nosso dia a dia, coisas possíveis, coisas que nós possamos ver em nós, ver no outro, certo? E que nós possamos, acima de tudo, nós agirmos com uma coerência cristã ou com uma coerência espiritual de uma forma geral, independente da religião que você professa. Nesse sentido, quero agradecer de início a todos os irmãos que já estão aí entrando. Logo após eu vou disponibilizar aqui, vou editar e vou disponibilizar no YouTube essa mesma palestra, vou passar aí nos grupos de WhatsApp para vocês poderem compartilhar com quem vocês quiserem, certo? E se assim vocês acharem que me derem essa permissão de passar para vocês, eu acredito que não tem problema. Muitos dos irmãos até pedem, né? Olha só, vamos falar sobre algumas práticas edificantes. O que edifica o ser espiritual em termos de reforma íntima? E vamos falar sobre alguns desses pontos importantes. Eu já digo de antemão que cada um dos irmãos já pode colocar nos seus comentários aí a partir das nossas reflexões aqui, para que a gente possa enriquecer esse diálogo, esse debate que a gente vai fazendo, que eu costumo dizer que é uma conversa que a gente tem, não é bem uma palestra, mas é um momento de reflexão. Nossa irmã Maricélia entrou aí, ó. Tudo bom, Maricélia? Maricélia Moreira, tudo na paz, né? Aí, olha só. Para que nós possamos falar de reforma íntima, é preciso a gente entender. A gente está reformando o quê? A reforma íntima parte da premissa que nós necessitamos de fazer uma transformação interior. Aí, ó. Marcelo Caronese, abraços, meu irmão Marcelo, amigão. Você é um cara muito bacana, viu? Olha só. Partindo da premissa que a reforma íntima vai tratar sobre a necessidade de transformar alguma coisa. Nós, enquanto seres espirituais, nós precisamos transformar, acima de tudo, o nosso ser espiritual, que é a nossa essência maior. O nosso corpo físico, ele é um reflexo do nosso espírito, né? E o corpo material que nós temos hoje é o corpo que nós necessitamos no processo de aprimoramento espiritual. Nesse sentido, a gente vai trazer aqui algumas reflexões importantes, na minha humilde opinião, sobre alguns pontos que a gente pode colocar em prática no sentido da reforma íntima. Dessa premissa de transformação, nós podemos fazer o quê? A gente observa, meus irmãos, que, por exemplo, uma casa, quando ela está suja, quando ela está deteriorada, ela precisa ser reformada. A gente reforma uma casa com coisas materiais, né? Com cal, com cimento, com tinta e assim por diante. Mas o nosso espírito também tem uma casa, que é este corpo que eu estou aqui, mas acima de tudo, que é a casa mental. Também, muitas vezes, precisa de transformação, de reforma, de melhoria, para que esse corpo material possa se evoluir na medida que vai passando por vidas e mais vidas no processo de aprimoramento. E a gente observa que tem alguns pontos aqui que a gente vai citar para vocês, que vai refletir junto com vocês, que podem ser, vamos dizer assim, implementados para o seu processo de aprimoramento espiritual. Por exemplo, a gente vai começar por uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui, né? A base do nosso processo de modificação, de transformação interior, começa através do nosso pensamento. O nosso pensamento é onde reside a usina da transformação da nossa vida. Aí, uma coisa importante que a gente precisa, meus irmãos, é esse pensamento que a gente precisa se trabalhar. Precisamos escolher cuidadosamente os nossos pensamentos ao longo do dia, afastando aqueles pensamentos não edificantes e destrutivos. Quantos e quantos de nós a gente já amanhece o dia cheios de pensamentos negativos? Porque a coisa não vai dar certo, já comecei o dia, eu sei que o que eu estava pensando não vai acontecer da forma como eu quero. Você já amanhece dando uma ordem para o seu pensamento de que as coisas não vão se efetivar como precisam ser efetivadas. Ou seja, a gente precisa cuidar do nosso pensamento. Se nós já estamos dizendo que o pensamento, por meio do pensamento, que as coisas não vão dar certo, há uma alta probabilidade matemática, não é nem espiritual, é matemática das coisas darem errado, se você está pensando de forma não edificante e de forma destrutiva. É preciso você começar, como faz a neuropsicologia,
dar comandos para o seu pensamento. E a gente precisa trabalhar sobre esses pensamentos que não são edificantes, que não faz a gente crescer. Eu achei na internet uma coisa bem interessante, que ele diz assim, nós precisamos, no nosso dia a dia, fazer uma espécie de uma dieta. Não é uma dieta de comida, mas é uma dieta espiritual, evitando algumas coisas. Por exemplo, na sua dieta, você tem que começar a evitar, não é só gordura, é pensamentos negativos. É importante que você comece a ter menos pensamento negativo para que você tenha uma vida melhor, uma vida construtiva, propositiva. Uma coisa interessante também é a gente começar a não dar muita possibilidade de encher a bola de pessoas destrutivas, que se aproximam de você para botar você para baixo. Se pessoas assim fazem com que você coloca você para baixo, essa pessoa está precisando se modificar também. Não podemos entrar nessas energias de pessoas destrutivas, porque existem, meus irmãos. E essas pessoas destrutivas, muitas vezes, elas acabam sendo contaminando as pessoas, principalmente as pessoas que se deixam contaminar. É outra coisa que a gente precisa fazer nessa dieta, a gente evitar essas pessoas que estão querendo botar a gente para baixo. Não evitar de forma não caridosa, evitar da forma assim que não deixar você se levar por essas energias tão pesadas, tão destrutivas. Outra coisa que você tem que evitar é coisas que tiram o sorriso do seu lábio, dos seus lábios. Você sorri mais, você sabe que o sorriso, ele trabalha com mais músculos do que o choro, com a cara de choro. Sorria mais, meus irmãos, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, tenha um sorriso nos lábios, agradeça a Deus pela vida que você tem, essa vida que é uma grande misericórdia, um grande presente que Deus dá para você, agradeça. Também, meus irmãos, nessa dieta, tire as coisas que perturbam o seu sono. Coisas que não vai fazer com que você tenha um sono tranquilo, um sono dos anjos, como diz o outro, né? Tire, meus irmãos, da sua dieta o que apaga o brilho dos seus olhos. A coisa mais bela do mundo é aquela pessoa que você olha e encontra um brilho no olhar, o brilho da vida. Você, infelizmente, encontra muitas vezes um apagar no olhar das pessoas. É como que fossem pessoas que tivessem um brilho da morte. Não a morte do corpo físico, mas a morte do ser espiritual. Você precisa ter um brilho no seu olhar, o brilho da luz, o brilho da vida. Olhar a vida dentro de um outro prisma. É importante que a gente faça na nossa dieta isso, implemente isso um pouco mais. Ter uma vivacidade no seu olhar, olhar na cara do outro, como diz o outro, falar a verdade olho a olho. Às vezes eu até costumo dizer que eu não acredito muito naquelas pessoas que não olham no olho da gente. Eu não sei se já aconteceu com você isso aí. Geralmente são pessoas que fogem de alguma coisa, mas principalmente, provavelmente ela está fugindo dela mesma, não é verdade? É preciso nessa dieta que você está implementando, meus irmãos, o que traz insegurança e aflição para você, você começar a ir optando. Muitas vezes a gente escolhe determinadas situações de sofrimento. A gente já vem com uma carga de provação muito grande, mas tem gente que adora trazer muito mais, adora pegar a carga do outro, a cruz do outro, botar nas suas costas. E cada um tem a sua cruz, tem o seu sofrimento, tem os seus desafios. E principalmente na sua dieta, tirar o que distrai o seu caminho. Todos nós temos um caminho espiritual a ser traçado, a ser trilhado. E tem coisas que muitas vezes fazem com que a gente saia do rumo do caminho do processo de aprimoramento espiritual. Não é interessante, meus irmãos? Essa é uma dieta que eu achei interessante. Eu vi na internet, eu vou levar para o pessoal lá, que eu acho que o pessoal vai tentar implementar essa dieta aí no seu dia a dia. Olha só, quem quiser já ir colocando suas opiniões, já pode ir colocando aí, tá bom? Marcelo já falou, já botei aí. Uma outra coisa importante, meus irmãos, que eu queria trazer para vocês, que eu quero trazer para vocês, no processo de práticas edificantes, a gente falou de uma primeira prática, é relacionada ao pensamento, trabalhar o pensamento destrutivo e trabalhar o pensamento positivo. A segunda é você procurar evitar perder a razão. Evitar, preste atenção, perder a razão. Você está em estados de
cólera ou raiva. Antes de explicar um pouco sobre isso, eu vou botar aqui a opinião de Valmor. E ele está colocando aí uma opinião que eu vou ler para vocês. Como fazer tudo isso, Humberto, em um tempo tão complicado como o que estamos convivendo? Essa é uma pergunta bem profunda, viu, irmão Valmor? Como fazer tudo isso com um tempo tão complicado, né? Olha só, nós estamos num tempo realmente de muitas provações, né? E é esse tempo, meu irmão, que eu considero um tempo importante da gente começar a se trabalhar. É um tempo, meu irmão, que a gente está começando a tirar as nossas próprias máscaras internas, né? É um tempo que a gente não precisa estar, vamos dizer assim, apontando os problemas que está no outro. No processo de reforma íntima, o foco principal é você olhar para você. É tanto que o objetivo da gente hoje aqui é, para que nós possamos se transformar, a gente não pode transformar o outro, a gente pode transformar a nós mesmos. Como a gente falou até agora, apesar de um tempo complexo, um tempo de polarização, um tempo de dúvida, um tempo de um monte de coisas que não são boas, né? A gente tem que ter uma firmeza maior no nosso pensamento. Ó. Vamos estar colocando outra opinião, o que a religião pode fazer para nos ajudar? Essa é uma pergunta que o irmão Valmor já fez, eu acho que foi a segunda vez que o irmão Valmor faz. A religião, eu sempre coloco, ela é importante no aspecto dela trazer a possibilidade de você refletir sobre o despertar espiritual, né, meu irmão? Sobre o despertar espiritual. A religião, nós costumamos dizer no espiritismo que ela não salva. Mas a religião ela é importante, porque através da religião, qualquer que seja ela, que ela dá a oportunidade de você estar refletindo sobre alguma linha espiritual de melhoramento. Todas as religiões, elas são importantes, todas. O problema são as pessoas que deturpam os princípios religiosos, fazendo com que muitas vezes vá mais para do fundamentalismo, de práticas dogmáticas e assim por diante. A religião de Jesus é o amor. E o amor, meus irmãos, o amor, ele acolhe. O amor, ele abre os braços para as pessoas. O amor, ele não tem acepção de Deus. Ele não coloca, assim, vamos dizer assim, divisões. O amor, ele é uma ponte entre pessoas. Simone Leotti está colocando uma opinião aí, deixa eu botar aqui na tela. Agora, mais do que nunca, temos que tentar praticar essas coisas. A fé nos ajuda sempre. Exatamente, minha irmã Simone. Simone Leotti, muito obrigado e agradecido pela sua opinião, viu, minha irmã? Ó, Valmor já está colocando aí a sua opinião. Olha só, meus irmãos, a gente falou aqui do primeiro ponto do processo de práticas edificantes, que é a questão do pensamento. Agora, o segundo que eu falei é, diante desses estados complicados que a gente tem na vida da gente, a gente muitas vezes bate com as pessoas que têm pensamentos diferentes dos nossos. O segundo ponto que a gente pode colocar com prática edificante para que você possa fazer a implementação do processo de reforma íntima é não podemos perder a razão. Mesmo a gente observando que o outro está errado. Olha só, mesmo o outro estando errado, a gente não pode perder a razão. Quando é que a gente perde a razão? Quando a gente se deixa levar pelos estados de cólera ou de raiva. Porque a pessoa equilibrada espiritualmente, ela não se deixa levar. Você pode observar, meus queridos e queridas irmãos e irmãs, nenhum desses grandes avatares espirituais, desses mestres espirituais, como Jesus, como o Buda, como o Gandhi, ele não se deixava levar pela energia negativa do outro. E o Espiritismo, Chico Xavier, ele também fala a mesma coisa, que a gente diz assim, nesse sentido de não perder a razão, não entrar no estado de cólera e de raiva. Ele diz assim, olha, nós devemos nos preocupar com o mal que nós fazemos, não é o mal que o outro faz para a gente, porque o mal que nós fazemos, na lei de ação e reação, esse mal acaba voltando para a gente. Agora, o mal que o outro faz para a gente, quem tem que se preocupar é o outro, porque esse mal acaba voltando para ele. A nossa irmã Simone colocou uma opinião aí, ó. Essa pandemia veio para ajudar nessa reforma íntima. Com certeza, meu irmão, com certeza, essa pandemia está sendo um delimitador para muitas pessoas que ainda não despertaram espiritualmente e estão começando a ver o mundo de uma forma diferente, uma forma de olhar o outro, de olhar a si mesmo, né? Olha, interessante a opinião da irmã. Olha só, eu peguei aqui uma frase bem interessante de Efésios.
da Bíblia, capítulo 4, versículo 31, que ele fala sobre cólera, sobre ira, né? Antigo Testamento também fala muita coisa, Novo Testamento fala muitas coisas, mas em Efésios, eu peguei uma coisa bem interessante aqui que fala sobre a cólera e a ira. E diz assim, ó, toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de vós, bem como toda malícia. Lá na Bíblia diz, se você é uma pessoa que está cheia de amargura, está cheio de cólera, está cheio de ira, o seu espírito está revoltado, está gritando, está blasfemando contra Deus e contra a vida, a Bíblia nos diz, tira isso de dentro de você. Tira toda essa energia negativa, não edificante, que não vai fazer você crescer, não vai fazer você ir para frente. O nosso irmão Dalai Lama, ele também fala outra coisa importante aqui, que eu vou botar antes a opinião da nossa irmã, deixa eu ver aqui, Simone Valmor, como explicar o sentimento que nos invade quando temos a oportunidade de socorrer alguém? Você tem como explicar isso? Meu irmão, esse sentimento que nos invade de socorrer alguém, ele está diretamente ligado a um sentimento maior, que é o sentimento do amor, que nós chamamos no popular de caridade, né? A caridade, meus irmãos, a pessoa mais beneficiada da caridade não é o outro, não. Somos nós mesmos. É tanto que você que participa, por exemplo, de uma campanha dos humildes, no centro espírita, que vai para um abrigo de idosos, que você vai para um hospital de pessoas doentes, você chega lá, você sai de lá reconfortado, porque você vai lá e você vê o quanto de pessoas que dão exemplo para você, e às vezes o seu mal, o seu problema é tão pequeno diante do problema do outro, né? Ou seja, a pergunta que o irmão está fazendo, esse sentimento que nos invade da oportunidade de socorrer alguém, chama-se amor, é a caridade na mais pura essência. É o resumo, nós podemos dizer, do Evangelho de Jesus. É o amor, é a caridade. Ainda em relação a esse ponto que eu coloquei aqui, de você trabalhar com a sua cólera, com a sua raiva, o irmão Dalai Lama, que ainda é vivo, ele diz assim, a raiva não pode ser superada pela raiva. Raiva não se resolve com raiva. É como uma situação, por exemplo, violência não se resolve com violência, raiva não se resolve com raiva. Se uma pessoa demonstra raiva de você e você demonstra raiva em troca dessa pessoa, o resultado, meus irmãos, é um desastre, porque você vai estar no mesmo lamaçal de energia pesada, de energia não construtiva. Raiva não se resolve com raiva. Não se resolve de forma nenhuma. Tem um pensador que eu peguei aqui, que eu coloquei um pensamento dele aqui, que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho bem interessante. É um pensador norte-americano, estadunidense, que nasceu no século XIX, era uma pessoa muito notável pela sua cultura, né, pelo seu conhecimento. O nome dele era Robert Ingersoll. É um livre pensador, era um orador, um líder político também, morou nos Estados Unidos, e ele diz uma coisa bem interessante sobre a raiva, que eu achei bacana essa frase. Ele diz assim, ó, a raiva é um vento que apaga a lâmpada da mente. Vou repetir, a raiva é um vento que apaga a lâmpada da mente. Quando você está com raiva, o seu pensamento, a sua razão, ela é perdida, ela se apaga. Quando você está com uma raiva grande, você muitas vezes fica cego e você comete besteiras que depois muitas vezes você vai se arrepender. No adágio popular, meus irmãos, minhas irmãs, a gente costuma dizer que um homem, quando eu digo homem e mulher, que é dominado pela cólera ou pela raiva, não sabe raciocinar. Ele pensa de uma forma instintiva, de uma forma animalizada. Ou seja, a segunda prática edificante para você efetivar o processo de transformação íntima, da reforma íntima, é você não perder a razão, não se deixar levar pela energia da raiva e da cólera. Isso é fácil? Não, não é fácil, mas ele é possível de ser feito. Terceiro
Terceira prática edificante. Deixar-se vencer pelos desafios de forma apática e sem forças para lutar. Isso acontece muito, meus irmãos. É você não querer, diante do desafio da sua vida, lutar. É você cruzar os braços e dizer, é assim mesmo. Deus quis. É assim mesmo que eu devo fazer. É eu me conformar com essa situação. A gente muitas vezes confunde o sentido de resignação que é falado na Bíblia, e os religiosos falam, com conformação. A gente não pode se conformar com situações de forma apática. A gente tem que lutar. A gente tem que correr atrás. A gente tem que vencer os nossos desafios, né? Transformar cada novo desafio em uma oportunidade de aprendizado, em uma oportunidade de crescimento. Cada desafio não é uma forma de você barrar e não ir para frente, não. É uma oportunidade de você aprender. É o contrário. Quarto ponto, no processo de prática edificante para você se transformar, é relacionado à indulgência. É exercitarmos, meus queridos irmãos, a indulgência. E o que seria a indulgência? Na sua essência maior. Seria a capacidade nossa de compreender e não divulgar os defeitos dos outros, que a gente costuma muito fazer. Ficar olhando para o outro e dizer só o outro que está errado e a gente não tem defeito nenhum. Nosso irmão Valmor está colocando também uma opinião aí, eu acredito que é sobre o que a gente falou anteriormente, que diz assim, ó, realmente quando temos uma contrariedade, todo o nosso organismo se ressente e se não tivermos cuidado, chegamos a adoecer. Isso mesmo, meu irmão, isso mesmo, você entendeu perfeitamente o que eu falei, e quando a gente entra nesse estado de raiva, de ódio, de cólera e assim por diante, nós perdemos a razão e entramos na energia do outro. A energia negativa do outro não é a nossa, mas a gente se deixa levar, porque o problema não é outro, o problema é nosso. Nesse sentido, meus irmãos, a gente tem que praticar também a indulgência. Dalai Lama diz assim, é muito melhor perceber o defeito de si mesmo do que dezenas de defeitos dos outros, pois o defeito do outro você não pode mudar, você pode mudar o seu defeito. Eu achei interessante essa frase. A quinta prática edificante, que a gente tem esse costume de ficar se queixando da vida, de ficar se queixando das situações que acontecem no nosso dia a dia. A quinta situação para que você implemente o seu processo de reforma íntima é parar das suas queixas da vida, das suas reclamações diárias, do seu negativismo, do seu pessimismo e assim por diante, que não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai fazer com que você se afunde cada vez mais nos seus próprios pensamentos negativos, né? William Arthur Ward, um administrador, um escritor, um pastor e professor norte-estadunidense, norte-americano, como diz o outro, né? Ele diz assim, ó, o pessimista, ele reclama do vento. O otimista, por sua vez, espera que o vento mude. Mas tem uma coisa interessante que ele coloca aqui, o realista. Nós precisamos ser realistas. Para ele, o realista ajusta as velas da vida. A gente precisa ajustar as velas da nossa vida. É importante, quando nós ajustarmos a vela da nossa vida, a gente ir para um outro ponto de prática edificante, para o nosso processo de reforma íntima, não ficar criticando o próximo, não ficar julgando o próximo. Tem uma atriz, que é também diretora norte-americana, chamada Kristen James Stewart, que ela diz assim, e serve para a gente também, né? Ninguém viveu minha vida, ninguém chorou as minhas lágrimas. Então, ela diz, não julgue e apenas fique na sua. A gente precisa ficar um pouco mais na nossa e parar de julgar o outro. E parar de ver o outro como o grande ser cheio de defeito, porque o que a gente pode fazer é olhar para nós mesmos. Nesse sentido, meus irmãos, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, tem não. É importante a gente partir para um outro ponto no processo de reforma íntima que está relacionado ao perdão, que é um dos últimos degraus no processo de evolução espiritual. O perdão ao outro e uma coisa que nós chamamos do perdão a nós mesmos, nós chamamos de auto-perdão. Não se ofendendo, a gente buscando a compreensão, isso é muito importante. Tem um espírito chamado Hamed,
que ele tem uma frase que ele diz assim, ó, o auto-perdão. Ele fala sobre o auto-perdão. Nós nos perdoarmos, porque muitas vezes a gente não perdoa. A gente se culpa demais pelas coisas que nós fazemos de forma equivocada. E o espírito de Hammett diz assim, o auto-perdão nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, o qual nos impede de crescimento no presente. O auto-perdão é você fazer com que você digira as suas dificuldades anteriores e você olhe para o futuro, você não fique preso no passado. Olha só, tem uma opinião de Valmor aí, ó. E a gratidão, Humberto, pode ajudar no processo de reforma íntima? Você pode falar um pouco sobre esse sentimento? Irmão Valmor, daqui a pouco você parece que está adivinhando meus pensamentos. A gente vai falar sobre gratidão. Só aguarde um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É um sentimento muito importante que ele faz parte, sim, do processo de autoaperfeiçoamento. A reforma íntima precisa da gratidão. Mas daqui a pouquinho, tá certo? A gente vai falar sobre ela. Daqui a pouquinho, para eu não atropelar. Mas obrigado aí pela referência, que você parece que está com uma bola de cristal aí, né, irmão? Já analisando as coisas que a gente está pensando em falar. Olha só, perdoar, meus irmãos, não significa que a gente tem que concordar com o ato errado do outro, com as coisas que o outro faz. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez nada por merecer. A gente precisa tirar das nossas costas esses pesos que não são nossos, não é verdade? Outro ponto importante no processo de aperfeiçoamento espiritual, de prática edificante da reforma íntima, é sempre que passar por alguém, emita bons pensamentos, principalmente para pessoas claramente necessitadas. É o trabalho de caridade que a gente falou aqui. Nesse sentido, existe uma relação muito íntima, que a gente fala no Espiritismo, entre pensamento e entre sentimento. Eles estão ligados. O nosso pensamento nunca anda sozinho. Foi a primeira coisa que a gente falou aqui, ó. Precisamos mudar os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos negativos. Pensamento gera sentimento. Pensamos, sentimos. O nosso pensamento está sempre acompanhado de um sentimento igual. Se você tem um pensamento ruim, o seu sentimento está ruim. Eles estão juntos. Se você tem um pensamento bom, ele está junto de um sentimento bom. E eles estão juntos. Depende de quem? De nós. E a gente costuma usar uma analogia, uma comparativa com um imã. A energia dos nossos pensamentos é como se fosse um imã que atrai pensamentos semelhantes, não somente os nossos, mas dos espíritos desencarnados e desencarnados que estão ao nosso redor. Criamos pensamentos e atraímos pensamentos. Olha só, o 9º ponto é o que nosso irmão Valmor colocou aí, ó. Deixa eu ver se está aqui, ó. Deixa eu ver se a opinião dele está aqui. Deixa eu ver, foi sobre gentileza, não foi, Valmor, que você falou? Deixa eu ver se está aqui. Aí eu vou falar sobre isso, vou botar só aqui na tela. Ó, e a gratidão, não foi gratidão que você falou, né? Mais à frente. Eu vou falar sobre gentileza. A gente precisa ser gentil, certo? E sermos gratos. A gente já falou em outras lives anteriores sobre a gratidão. Tem até a parábola dos 10 leprosos que fala da importância da gratidão. A gratidão, ela é também importante. Mas junto da gratidão tem a gentileza. Aqui nós estamos ligados e interligados. Tem um teólogo alemão chamado Albert Schweitzer, que ele diz assim, ó, assim como o sol que derrete o gelo, a gentileza evapora mal entendidos, desconfianças e hostilidades. Ou seja, seja mais gentil, como diz aquele cara lá do Rio de Janeiro, gentileza gera gentileza. A gentileza é um jeito mais bonito de ser sol no dia nublado de alguém. É importante, meus irmãos, no trabalho de autoaperfeiçoamento, no processo de reforma íntima, você começar a se interligar nos trabalhos de caridade. Olha uma caridade grande aí que nosso irmão está colocando, a prece. A prece também é um trabalho de caridade, que está nos programas de caridade. Programa interno nosso, a gente ajuda as pessoas que precisam, que necessitam de ajuda, de amparo, mas é preciso a gente se interligar também aos trabalhos de filantropia.
Benjamin Franklin, um norte-americano, hoje eu estou trazendo muitos norte-americanos aqui para a opinião, e diz o seguinte: quando somos bons, somos ainda melhores para nós mesmos. Eu já falei isso anteriormente aqui. A pessoa mais beneficiada do bem feito somos nós mesmos. Outro ponto importante no processo de aperfeiçoamento espiritual, da sua reforma íntima, é cultivar o seu otimismo e a sua perseverança sempre. Também nós precisamos cultivar a tolerância com as diferenças alheias. A gente está num mundo, meus irmãos, que muitas pessoas pensam diferente de nós. Não é obrigado todo mundo ser que nem um robô. Eu penso do jeito de fulano, não. Cada um tem pensamento diferente. E a gente está num tempo que a gente trabalha muito nas escolas, nas religiões também, de voltarmos para um sentimento maior, ou um trabalho que chama-se diversidade. De combate ao preconceito, incentivo à diversidade, através da tolerância, das diferenças alheias. Gandhi, Mohammed Karachmat Gandhi, líder espiritual, certo? Diz assim: a lei do ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensamos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. Olha só que coisa interessante. A gente muitas vezes quer ser dono da verdade, mas a gente nunca vai ser dono da verdade. Nunca, né? Nunca vai ser dono da verdade. Por quê? Porque a verdade, ela é relativa, né? A verdade é relativa e a gente tem vários ângulos a ser analisado. A verdade absoluta, meus irmãos, somente Deus tem. Somente Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião aí. Tem não. Outra coisa importante que a gente pode fazer no processo de autoaperfeiçoamento, da reforma íntima, é um trabalho que algumas pessoas chamam de meditação. Não sei se os irmãos já fizeram algum trabalho de meditação. Eu gosto muito. O trabalho de meditação, pelo menos 10 minutos por dia. Você tira pelo menos 3 vezes por semana, você tira um momentozinho de fazer suas orações, um recantozinho, você fazer suas preces, meditar, acalmar a sua mente, aliviar. É muito importante, né? São práticas, coisas simples que a gente pode fazer. Outra coisa boa, né, que a gente recomenda é fazer leitura diárias de livros, de mensagens edificantes, de preferência antes e depois, e antes de acordar e depois e antes de dormir, né? Para que você vá, por exemplo, quando acordar, você vai com a mente bem alegre, bem calma, faça a leitura do Evangelho, de um livro espírita, de uma mensagem de Chico Xavier, uma mensagem bíblica, assim por diante, e antes de dormir também, para que você vá bem tranquilo para dormir, né? É muito importante, a gente recomenda bastante a leitura de obras edificantes, né? Outro ponto importante, que eu não sei se os irmãos conhecem, é começar a prática do Evangelho no lar, uma vez por semana. Qualquer dia desses eu vou fazer aqui uma live falando sobre o trabalho de evangelho no lar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma opinião aqui. Olá, Sônia, tudo bom? Estamos falando sobre um tema que você gosta muito aí, Sônia. Reforma íntima. Você chegou aqui num ponto importante, Sônia, que é falar sobre uma dessas pautas que a gente recomenda no Centro Espírita, que é praticar o evangelho dentro da sua casa. Um evangelho que expande só luz, pelo menos uma vez por semana. Nesse dia eu vou estar fazendo aqui uma live explicando como é o evangelho no lar. Mas o evangelho no lar de forma bem simples. Faz uma prece inicial, leitura do evangelho, comentário e prece final. 20 minutos só por dia, ou uma vez por semana. É maravilhoso. Abre a sua casa para um outro patamar de energia. Outro ponto importante, meus irmãos, é o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz: cuidar do corpo e cuidar do espírito. É preciso a gente zelar pela saúde do corpo físico. O corpo físico, ele é uma coisa ruim? Não, é o corpo que nós precisamos para evoluir. E esse corpo, enquanto instrumento que Deus nos deu, é um instrumento importante para que a gente edifique, né? Preciso procurar alguém que me ensine a fazer meditação. Na internet, meu irmão Valmor, tem muitos, no YouTube, muitos professores que ensinam a fazer meditação, viu? É muito interessante. E ensina e você pode praticar em casa. A meditação, você bota uma música assim, instrumental, num horário assim que não tenha muito barulho, aí você começa a fazer um mergulho dentro de você, né? É muito bom, né? É muito bom. Na internet tem muito, viu? Mas eu estava falando aqui de um ponto importante do processo de aperfeiçoamento espiritual, é você cuidar desse instrumento, desse aparelho espiritual que é o corpo físico.
No Evangelho segundo o Espiritismo diz, cuidai do corpo e cuidai do espírito. A Simone Leotti, deixa eu ver se ela está aí, ó. Ela já disse que faz o Evangelho no Lar, Simone. Parabéns, viu? Faz toda segunda-feira o Evangelho no Lar há anos. O Evangelho no Lar é uma prática que os espíritas eles fazem e costumam orientar as pessoas a fazerem em casa, porque é um ponto de luz dentro da sua casa, não é verdade? Qualquer dia eu vou falar sobre isso. Vamos lá. A gente começa a trabalhar sobre a questão do físico, meu irmão, porque o físico é importante, da gente ter um corpo saudável, a gente procurar ter hábitos saudáveis, reduzir ou evitar a ingestão, por exemplo, de bebidas alcoólicas. Quem gosta de beber, diminuir. Eu não estou dizendo que parar, né? Porque tem gente que não consegue. Eu até acho que não tem problema nenhum você tomar um copinho de vinho. Não vejo problema nenhum. O problema é o excesso, na minha opinião, né? Praticar exercícios regulares, evitar o tabagismo. Quem fuma, parar de fumar, né? A gente recomenda, né? Cuidar do corpo e também cuidar do seu espírito, né? O espírito, a gente já está no Centro Espírita falando muito sobre o cuidar do espírito. Mas o cuidar do corpo, a ciência fala da importância disso. A prática de exercício, a alimentação saudável, trabalhar a parte psicológica, tudo isso, né? Outra coisa importante é a gente começar a ser discreto, adotar discrição em nossas vidas. A gente não abrir muitas vezes a nossa vida para coisas que não interessam ao outro, não é verdade? Eu até digo assim, quando você tem um grande projeto, uma grande coisa para fazer, antes de ser concretizado, não conte para ninguém. Vocês já pensaram nisso? Porque quando você conta, às vezes a energia do outro é tão pesada, tão destrutiva, que vai para cima de você para que impeça que a coisa não aconteça. Porque tem gente que não gosta do sucesso do outro, né? Eu costumo dizer, quando tem uma coisa muito importante, eu não conto para ninguém. Eu deixo que aconteça para depois eu contar. Para que aquela energia não atrapalhe nada, né? Ou seja, discrição, tem que ter cuidado. A gente não precisa estar espalhando tudo que a gente vai fazer, não. Outra coisa importante no processo de aperfeiçoamento espiritual, da reforma íntima, é a gente começar a analisar cuidadosamente os estímulos recebidos pelo ambiente que vivemos, que identifica certas emoções lesivas, como, por exemplo, medo, raiva, preocupação, tristeza, mágoa, e a gente tentar deixar que elas passem o mais suavemente possível na sua vida. Trabalhar com esses sentimentos que a gente não tem como fugir muitas vezes, mas a gente procura se trabalhar, né? Nosso irmão Valmor está dizendo que isso é uma grande verdade. Irmão Valmor, você está falando com relação aos grandes projetos, para a gente não estar espalhando? Eu faço isso. Você faz também? Eu não fico espalhando, não. Eu não costumo estar espalhando as coisas para os outros, não. Só depois que acontece, né? Aí é tranquilo, né? Olha, ele está falando isso, é uma grande verdade. Vamos lá. Outra coisa importante que o irmão Valmor tocou antes aí, a prece, orar diariamente, levando o pensamento a Deus, ao Pai, ao Criador, a essa fonte viva e inesgotável de amor. A conexão com Deus ela é muito importante, e a conexão com os espíritos também é muito importante. O espírito de Bezerra de Menezes, ele tem uma passagem muito linda, que ele diz assim, ó, filhos, não vos esqueçais de orar sempre. O espírito de Bezerra de Menezes, um espírito muito conhecido dos meus espíritos, e ele diz que a gente não pode se esquecer da oração, que, segundo Bezerra de Menezes, a oração possibilita ao ser humano aclarar os seus sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero, não se entrega à revolta. A prece, segundo Bezerra de Menezes, jamais é um monólogo entre uma pessoa. Não é. A prece é um diálogo que nós temos com Deus, com os espíritos. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não deixa sem resposta. A oração de coração, a oração não mecânica, ela é um diálogo constante, tanto com a espiritualidade, assim como com Deus. A gente já está quase encerrando, né? Olha só, e provavelmente, muitos dos irmãos que já ouviram as palavras de Jesus, Jesus recomenda nós implementarmos a lei do amor.
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, ele não veio destruir lei nenhuma, ele veio implementar a lei do amor. Essa lei, que é a lei que vai fazer com que nós possamos evoluir cada vez mais no nosso processo de aprimoramento espiritual. Na noite de hoje, meus irmãos, nós trouxemos aqui de uma forma bem simples, bem prática, alguns pontos importantes para que nós possamos implementar a verdadeira transformação na nossa vida. Eu digo para vocês, o Evangelho de Jesus é essa grande ponto, mas aquela pessoa que não é cristã, que pratica a ética, pratica o amor, também está no caminho certo. Nós somos filhos e filhas de Deus, independente da religião. Independente da religião, nós somos o mesmo rebanho, como Jesus falou. O rebanho dos filhos das estrelas. Nós viemos de uma mesma fonte, a fonte inesgotável de amor que é Deus. Deus não é religião, Deus é amor. Para o Espiritismo, Deus não é pessoa, Deus é causa primária de todas as coisas. Deus é energia. Nós somos a semelhança de Deus, somos energia, não somos físico. O físico que temos é a estrutura que nós precisamos no processo atual de evolução do espírito, que nós possamos, como diz nossa irmã Simone aí, permitir a cada dia nós sermos cada vez melhores, a cada dia criaturas melhores, criaturas mais evoluídas, não é verdade, meus irmãos? Eu quero, para encerrar, agradecer a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs a oportunidade de estarmos aqui trocando essa energia bacana, essa energia positiva. Daqui a pouco eu vou editar, não demora muito, já vou jogar no YouTube. E eu queria pedir um favorzinho para vocês compartilharem nos seus grupos de WhatsApp, certo? Daqui a, no máximo, 1 hora, já vai estar editado, já vai estar lá no YouTube. Para que a gente possa compartilhar um pouco dessa energia. Podem ir deixando os seus comentários aí que a gente está lendo. A nossa irmã, ó, tem comentário aí de Simone. Sigamos os sentimentos que Deus exemplificou. Seu Esfalmo também tem. Simone já botou aí. Pois é, concordo plenamente com você, Simone, né? Vamos encerrar a nossa live de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que, de forma muito fiel, está comigo, né, e com a espiritualidade maior nessa energia de luz e de paz. Quero agradecer a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs, certo? Muito obrigado. A gente vai encerrar, certo? Pedindo para cada um dos irmãos, neste momento, fechar os seus olhos. Neste momento de gratidão, que é um dos pontos importantes do processo de aperfeiçoamento espiritual, como nosso irmão Valmor colocou aí. Assim como Jesus colocar a importância da gratidão, os 10 leprosos, um voltou, que nós possamos ser esse leproso que voltou para Jesus, para agradecer a Deus pela vida, agradecer a Jesus pela oportunidade de Ele ser nosso farol de luz. Que neste momento, cada um dos irmãos que está passando por dificuldades, que feche os seus olhos. Aquela pessoa que está querendo ajuda para a sua família, para o seu trabalho, para o seu casamento, para a sua saúde, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua família. Neste momento de conversa com Deus, coloque o seu pensamento e coloque o seu coração conectados ao ser arquiteto do universo e possa abençoar a sua vida. Peçamos a Jesus todas as benesses em forma de medicamento espiritual. Neste momento, através das energias vindas dos irmãos da natureza, dos irmãos caboclos das matas, na batida do tambor, no som das matas, da água, do vento, das plantas, dos animais. Que leve para cada um dos irmãos e das irmãs o medicamento, a serenidade, a calma na alma que precisa, abrindo os seus caminhos materiais e os seus caminhos espirituais.
Que neste momento toda a espiritualidade de luz possa se fazer luz na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, com muita luz, com muita paz e com muita bênção. Mestre Jesus, que essas luzes divinas possam se fazer presente na vida de cada um dos irmãos, na vida de cada uma das irmãs. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos os irmãos que estão ainda nessa live, nessa luz e nessa paz. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs. Desejo a cada um de vocês uma noite maravilhosa. Semana que vem estaremos de volta, com muito amor no coração, trazendo reflexões importantes para cada um de nós, não só para vocês, mas para mim também. Que possamos implementar a verdadeira transformação do universo, que é a nossa transformação. Que é essa transformação é urgente, através do processo de reforma íntima, que essas práticas edificantes possam ser reais na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Muita luz, muita paz. Que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês e a minha família também. Um abraço e um beijo. Boa noite.